E a nossa apresentação, ela vai ser... Vocês sabem que a gente mantém um setup da nossa, não só do nosso relatório, como também da nossa apresentação, justamente para facilitar as consultas, para dar consistência ao longo do tempo, dar coerência ao longo do tempo, mas nós entendemos que estamos vivendo um momento um pouco diferente. E um momento esse que não só a sociedade representada empresarial, mas também a própria imprensa tem um papel importante. Papel importante de fazer, olharmos para as questões que envolvem o nosso crescimento e desenvolvimento econômico e termos, com isso, um olhar contributivo. E, às vezes, criticar, observar, comparar é uma forma de contribuir. Então, nós fizemos, como o presidente já anunciou, uma pequena mudança na apresentação. O relatório segue o mesmo setup. Agora, a nossa apresentação está um pouquinho diferente e vocês vão entender o porquê, porque estamos com preocupações grandes e também diferentes do que costumamos. Então, nós vamos começar dessa vez pelo fim e vamos dar menos ênfase para aquilo que nós costumamos dar mais ênfase, que são as questões do agro. E vamos dar mais atenção para as questões econômicas, sobretudo aquelas nacionais. Eu quero também saudar a cada um dos meus colegas, a Daniele, o Rui, o Matheus, o Renan, saudar a Patrícia Palermo, minha colega querida. Aqui nós temos o desempenho da nossa safra em 2022. Foi um ano bastante complicado, foi um ano difícil, foi um ano de estiagem, onde perdemos 31% da nossa produção, puxado pela soja, que perdemos mais de 54%. Foi um ano muito duro, muito complicado, que usamos bastante ele para discutir com vocês da imprensa as razões pelas quais temos resultados que terminam sendo transbordados para toda a sociedade, as questões da irrigação, e que bom que todos vocês pautaram esses assuntos no debate eleitoral. Isto contribuiu muito com o nosso Estado, podem ter certeza. E aqui nós temos as nossas projeções para a safra 23, que essa sim com novidades que talvez vocês ainda não tenham observado, pelo menos não dos nossos dados. Nós queremos chamar a atenção que houve uma redução na área de arroz, a nossa projeção se adequando ao momento que este grão vive. Nós tivemos aumento no milho, aumento na soja, agora nós tivemos um grande aumento no trigo. E nós fizemos uma conta, o quanto está crescendo a área no verão, considerando o que cresce e o que decresce, nós vemos um valor de 159 mil hectares a mais. Entretanto, quando nós olhamos o crescimento no inverno, é quase 300 mil hectares. Ou seja, nós estamos crescendo numa área já conhecida, na nossa própria área, ocupando melhor o inverno, que, aliás, é justamente esse o principal objetivo do programa Duas Safras, que certamente o presidente, o Condorelli, enfim, falarão mais para frente. Agora, nós estamos vendo claramente uma resposta a isto. Há uma resposta ao que o mercado está apontando, e o programa nada mais faz do que também ir na direção do que o mercado está apontando. Por outro lado, quando olhamos a nossa expectativa de produção, sempre lembrando, somos uma produção a céu aberto, estamos submetidos às questões climáticas, mas tudo ao mais constante, que é o que nós esperamos que vá acontecer. Vamos colher pela primeira vez uma produção acima de 40 milhões de toneladas, quase 41 milhões de toneladas, um enorme crescimento em relação à safra passada, que tem uma comparação prejudicada por conta da base, né? Ano passado foi estiagem, esse ano, se tudo der certo, vamos ter uma produção muito boa. Deveremos ter também um crescimento de faturamento, um pouco mais de 50% nos grãos, e na pecuária de corte, na bovinocultura em particular, nós deveremos ter uma leve queda nos abates, em compensação, um aumento também do faturamento, acompanhando a inflação que teve não só nos preços recebidos, mas principalmente os de custos de produção. Se juntarmos tudo, inclusive os produtos que não estamos considerando aqui, vamos ir para cerca de 140 bilhões de reais. Essa é a nossa expectativa. As nossas projeções, eu vou ser muito rápido, mas estamos projetando, aliás, para o Brasil um crescimento de 2,92 nesse ano e 0,73 no ano que vem. Deveremos ter um PIB negativo da agropecuária esse ano, por conta da estiagem que nós tivemos, principalmente aqui no sul do Brasil. Lembrando, o Rio Grande do Sul, em condições normais, é o segundo maior produtor de grãos do país.
Então, uma perda da magnitude que nós tivemos puxa os resultados do Brasil, mas nós não perdemos sozinho. Santa Catarina e Paraná também tiveram perdas, assim como o sul do Mato Grosso do Sul, todos por estiagem, e tivemos outras perdas no Tocantins, no Maranhão, no Mapitoba, de uma maneira geral, por excesso de chuvas, né? O país gigante tem disso. Então, nós deveremos ter um PIB agropecuário negativo, e como nós estamos submetidos ao epicentro do problema, é evidente que a nossa perda aqui ela é bem maior. Para o Rio Grande do Sul, nós estamos trabalhando com uma perda de 3,64. O Rio Grande do Sul teria crescido significativamente mais do que o Brasil esse ano não fosse a nossa estiagem, e esses números eles vão ao encontro daquilo que nós já lá no início do ano prevíamos, que a seca tiraria de nós cerca de 8% do nosso PIB, e é mais ou menos isso que nós imaginamos que aconteceu ao longo do tempo. Continuamos com o mesmo pensamento. Para o ano que vem, deveremos crescer 5,86, de novo, se o clima nos ajudar, tanto o clima que está sobre nossas cabeças, como o clima que vem de Brasília. Que, aliás, é principalmente sobre isso que nós queremos falar com vocês e trazer as nossas preocupações, dividir com vocês as nossas preocupações econômicas, pelo menos da assessoria econômica, exclusivamente econômicas, e eu quero trazer também a memória, eu quero lembrá-los de várias coisas que aconteceram na nossa história recente e que é importante, pelo bem das boas decisões no Brasil, que nós não podemos perdê-las de vista. E eu quero começar com essa indagação: por que o mercado está com medo do Lula? Em primeiro lugar, quem é o mercado? O mercado é aquele cara gordão, de smoking, cartola, que fuma charuto? Não. Isso aqui é o mercado. Nós somos o mercado. Eu sou o mercado. Vocês são o mercado. Não podemos confundir o mercado com o mercado de capitais. São coisas diferentes. Com o mercado financeiro. Nós somos o mercado. E por que o mercado está preocupado com o próximo governo Lula? E as preocupações, elas começam aqui. Depois do Plano Real, nós estabelecemos regras no Brasil que trouxeram a estabilidade econômica, que foi o que nós chamamos de tripé macroeconômico. Nós passamos a ter uma âncora fiscal criada em 1999, através da LDO de 1999. Nós passamos a ter metas de inflação por um decreto presidencial de 1999, e nós passamos a ter câmbio flutuante por um comunicado do Banco Central de 1999. 1999 foi um ano importantíssimo para a estabilidade econômica do Brasil, quando nós estabelecemos um tripé macroeconômico que nada mais faz do que seguir a ciência. Só isso. Não tem nenhuma criatividade, não tem nenhuma novidade. Ciência, velha conhecida. E nós passamos a ter sucesso com esta escolha. E nós tivemos o primeiro governo do ex-presidente Lula, que foi um governo que, se fôssemos resumir apenas as questões econômicas, eu sei que na área política, na área policial, tem bastante coisa que também nos lembra, mas não é disso. Lembrando das questões econômicas puramente. Nós tivemos a manutenção do tripé econômico. Nós tivemos na Fazenda o Palocci, que era um político, ele não era um economista, e continua não sendo. Mas ele era assessorado por economistas ortodoxos, que seguem a ciência, que não curam doença com chazinho. Ele perseguiu implacavelmente o superávit primário. Esta é uma marca do governo Lula I. Seguiu implacavelmente o superávit. E no Banco Central foi posto Henrique Meirelles, que perseguiu implacavelmente o centro da meta de inflação, ou seja, manutenção completa do tripé macroeconômico, e teve também um cenário internacional que o ajudou. Tivemos um crescimento econômico muito bom lá fora, boom de commodities, agora a sorte ajuda de quem está trabalhando. E nós estávamos no Brasil trabalhando e as coisas deram muito certo. O país cresceu bem. Só que no segundo mandato nós começamos a ter algumas mudanças importantes. O Palocci caiu por conta do mensalão, depois aquele escândalo do Francenildo, e depois o Lula escolheu para o seu lugar o Guido Mantega. O Guido Mantega, que se o meu conselho fosse um pouco mais atuante, talvez ele já teria perdido a carteirinha dele. O Guido Mantega, ele trouxe para o centro do governo
uma invencionice que eles chamaram de nova matriz econômica. E nós não podemos esquecer dessas coisas. Esta invencionice, ela fazia inversão do tripé macroeconômico. No Banco Central, Lula manteve Henrique Meirelles, que continuou perseguindo implacavelmente o centro da meta de inflação. Mas ele foi prejudicado pela dominância fiscal que vinha da política monetária, da política fiscal expansionista que vinha do Ministério da Fazenda. Teve um cenário internacional dúbio, uma parte foi boa, outra parte foi ruim, por conta da crise do subprime, e houve, pela primeira vez, a desmoralização da âncora fiscal brasileira. O nosso país não funciona sem âncora fiscal. Aliás, país nenhum do mundo funciona, mas países em desenvolvimento não funciona sem âncora fiscal. E nós tivemos a desmoralização no segundo governo do ex-presidente Lula, por conta das medidas trazidas por Guido Mantega. E esta desmoralização veio através da contabilidade criativa. Vocês falaram de contabilidade criativa muito neste período. A contabilidade criativa nada mais fazia que colocar no cálculo do superávit primário coisas que não eram do superávit primário, de modo a trazer um resultado fake do superávit. Só que a economia ela não perdoa. E tinha uma forte aprovação interna. O ex-presidente Lula saiu do palácio com a maior aprovação interna que já se viu. E aí, então, assumiu a ex-presidente Dilma, que passou a fazer não superávites primários fakes, passou a fazer déficit mesmo. Passamos a fazer déficits primários. Foi mantido o Guido Mantega até um ponto que não se aceitou mais a presença dele no governo, ele saiu. Lembrando que o Joaquim Levy saiu do Bradesco para assumir a Fazenda, chegou lá, deu uma olhada, assim, não, aqui não vai rolar nada, eu vou sair embora, não durou muito, e aí veio o nosso Nelson Barbosa, que é praticamente um copia e cola do Guido Mantega. No Banco Central foi colocado o Alexandre Tombini, que foi qualquer coisa menos banqueiro central. Nós tínhamos um cenário internacional de crescimento econômico, e Dilma herdou uma política fiscal que colocou a inflação no topo da meta. Ou seja, nós costumamos culpar muito a Dilma, mas só que não podemos esquecer que o primeiro ano dela já bateu o teto da meta, a culpa não foi dela. Não foi ela que fez o orçamento, não foi ela que fez contabilidade criativa, ela foi as pedaladas, mas a contabilidade criativa não. Desprezou solenemente o sistema de metas de inflação e terminou de destruir a desmoralizada âncora fiscal quando fez aquele sistema de aportes do Tesouro Nacional. Ah, tem que gerar superávit? Não, então o que eu faço? Eu me endivido via Tesouro, passo a custo de TJLP para o BNDES e o BNDES empresta título de banana para o mercado. Isso foi equivalente, em 2015, a 8,1% do PIB. Imagina a quantidade de dinheiro que foi jogado na nossa economia. Sem âncora fiscal e sem metas de inflação, trocou o tripé macroeconômico pela nova matriz econômica na sua integridade. O que colheu? Maior depressão econômica da história do Brasil, mesmo com o mundo crescendo lá fora, inflação de 2 dígitos, déficits primários, perda do grau de investimento que foi conquistada no governo Lula. É sempre bom lembrarmos, sobretudo quem pensa que mercado prefere esse ou aquele, grau de investimento recebido no governo Lula, nós perdemos, aumento do desemprego, crise política e impeachment. Ou seja, todos nós perdemos. E vejam só, e hoje, por que eu estou trazendo tudo isto de volta? Porque quando nós olhamos o que vocês noticiam sobre as discussões da equipe de transição, parece que nós estamos vendo muito disso de volta. Existe uma crença que gasto do governo federal, quanto mais gasta, mais a economia cresce, mais impostos gera, mais empregos gera. É uma crença. É uma crença. E é crença mesmo, só isso. Não, é qualquer coisa, menos crença. Neste período da nova matriz econômica, na sua plenitude, o Brasil colocou R$1 trilhão a mais em 2015 em relação a 2010, subindo todo ano. Claro que ao todo foi muito mais que R$1 trilhão, né? Mas em 2015, em relação a 2010, em valores reais, R$1 trilhão a mais. E de 16 em diante, nós começamos a diminuir esse gasto público.
Será que a economia cresceu aqui? Será que os empregos, os impostos, tudo cresceu aqui? E aqui tudo caiu? Será? Vejam só o crescimento econômico do Brasil ao longo desde que adotamos o tripé macroeconômico. O Brasil cresceu muito bem, obrigado. Com exceção da crise subprime, nós crescemos muito bem. Só que vejam, ganhamos inclusive o grau de investimento aqui, governo Lula. Por quê? Porque vínhamos de uma longa caminhada que começou lá em 99, fazendo ciência na economia. Só que depois nós tivemos a nova matriz econômica, que nos trouxe queda no PIB. Será que foi coincidência? Então veio o governo Temer, coisa número 1, restabelecer a âncora fiscal. Henrique Meirelles fez isso, coisa número 1, só que não mais superávit primário, teto dos gastos. Voltamos através do Ilan Goldfain, buscar o centro da meta de inflação. A economia voltou a crescer. No governo Bolsonaro também se manteve este tipo de postura. A economia voltou a crescer, exceto na pandemia. Só que eu vi uma coisa engraçada, noticiada pela maioria dos órgãos de imprensa nacionais, comemorando que o PIB do Brasil atingiu a máxima histórica agora na divulgação do último trimestre. Gente, nós temos que divulgar, isso não tem que ser novidade. Todo o trimestre tem que ser a máxima histórica, a economia tem que crescer. Isso não é... Mas por que foi? Foi porque nós atingimos, no terceiro trimestre de 2022, nós conseguimos superar o ponto que estávamos em 2014. Ou seja, em 2022, nós atingimos o ponto que deveríamos ter atingido em 2015. Quem que pagou por todos esses anos de atraso da economia brasileira? Quem vai pagar os 7 anos que nós deixamos de crescer? Que simplesmente recuperamos um estrago que foi feito na nossa economia por não seguir a ciência. Quem vai pagar? O povo vai pagar. O povo vai pagar com menor renda per capita. E aí nós nos perguntamos, são os alimentos que estão caros ou é a renda do brasileiro que está baixa? O que está pesando mais? Comparem os preços dos alimentos no Brasil e comparem com os preços lá fora. O povo está pagando porque a pobreza aumentou quando nós tivemos os PIBs negativos. Nós tivemos aumento, vejam que nós vimos uma trajetória de redução da pobreza, aumentamos a pobreza. O povo mais pobre está pagando. Começamos a melhorar e fazer políticas boas, âncora fiscal, teto dos gastos, metas de inflação. O que aconteceu com a pobreza? Começou a cair. E aí, claro, 2021, tivemos aquela inflação toda, a pobreza aumenta. Agora, é efeitos da pandemia. O povo paga por esses 7 anos com seu emprego. Nós tivemos uma enorme perda de empregos por conta da nova matriz econômica, que foi reduzindo até gerar déficit. Vejam os empregos na pandemia e vejam os empregos na nova matriz econômica. A nova matriz econômica foi infinitamente pior do que a pandemia para quem estava desempregado. E hoje nós estamos gerando um volume bastante generoso, bastante grande de empregos. Isto por conta de âncora fiscal, metas de inflação, ou seja, seguir a ciência. Vejam o desemprego no Brasil. Nova matriz econômica, o desemprego aumenta. Ah, mas gasto público não aumenta emprego? Sim, de quem trabalha no setor público, sim. Agora, nós, o povo, não. Voltamos a fazer âncora fiscal e metas de inflação, o que acontece com o desemprego? Cai. Vem a pandemia, sobe, depois ele cai de novo. Será que nós estamos diante só de coincidências? Olhando vários indicadores diferentes, todos na mesma direção, será que é coincidência? E a inflação, ela não veio ao acaso e ela não está indo embora do nada. E eu estou trazendo isso daqui por 2 razões. Primeiro, que se discutiu muito inflação de alimentos nesses últimos tempos, e segundo, porque a MMT, ou a nova, entre aspas, teoria monetária, tem algumas crenças que precisam, desde agora, nós começarmos a discuti-las.
E vocês vão ouvir cada vez mais sobre isso. Vejam o que aconteceu com o aumento da base monetária no mundo, ou com alguns países no mundo. Olha o que aconteceu no Brasil na pandemia, o que aconteceu nos Estados Unidos, o que aconteceu na Inglaterra, na França. Eu podia encher aqui esse quadro desses casos. No mundo inteiro se jogou pilhas de dinheiro na economia no período da pandemia, porque atuar com medidas anticíclicas é algo correto. Tem que salvar o tecido econômico. Tem que salvar. Senão leva 50 anos depois para recuperar. E não é metafórico, é 50 anos mesmo. Tem que salvar o tecido econômico. Mas desde do imperador Diocleciano, 300 anos depois de Cristo, nós sabemos que isso aqui tem um efeito colateral: inflação. Ou seja, mais de 1.700 anos, a gente sabe que isso daqui gera inflação. No Brasil não foi pouca coisa, foi quase 38% o aumento da expansão da base monetária. E como é que o governo fez isso? Através de política monetária mais frouxa, é verdade, mas também através de auxílio emergencial, o BEM, Pronamp, auxílios a estados e municípios. Ao todo, em 2 anos, nós jogamos quase 592 bilhões de reais na economia, e que gerou todos esses desdobramentos. Quando nós olhamos uma PEC de 200, não tem como nós não lembrarmos disso daqui. A inflação subiu, como acontece desde imperador Diocleciano, 300 anos depois de Cristo. Primeiro no atacado, aí nós olhamos a inflação de preços ao produtor do IBGE, não produtor rural, produtor de uma maneira geral. Vejam que nós atingimos o pico em junho de 21, 37% quase. O IGPM, que também é do atacado, em maio de 21, 37%. A Selic tinha começado a aumentar em março. A inflação no atacado é muito mais sensível às políticas monetárias do governo. Começou a desinflacionar a partir dos meses seguintes, mas só que nós sabemos que a inflação no atacado está sempre grávida da inflação do consumidor. Há uma enorme de uma pressão para repassar preço, só que até o ponto que o consumidor diz: se tu me aumentar mais 1 centavo, eu vou comprar menos. E aí tem que fazer a conta se vale a pena aumentar preço ou diminuir margem. Por que nós estamos dizendo isso? Porque tem gente que acredita que inflação é uma invenção do empresário. Ah, não, empresário para ganhar mais dinheiro. Não, não é. A inflação ao consumidor atingiu seu pico em abril de 22 e não de 21. E foi um pico bem menor do que no atacado. Ou seja, os empresários tiveram que apertar as suas margens. E por que nós tivemos a inflação, seu pico em abril? Porque as decisões do Copom levam mais ou menos 9 meses, em condições normais, para serem integralizadas na economia. É por isso que o Banco Central chama horizonte relevante das expectativas. Por que o Banco Central tem o boletim Focus? Para olhar o horizonte relevante, 1 ano na frente. Porque as decisões que ele tem que tomar hoje vão fazer efeitos daqui a 1 ano. Na economia, tudo tem defasagem. E não teve outra. Um pouco mais de 1 ano depois, nós começamos a ter desinflação por conta da elevação da taxa de juros. Aumento do gasto público gera inflação, e nós sabemos isso desde o imperador Diocleciano, 300 anos depois de Cristo. E veja o que está acontecendo com a Selic e com o IPCA. IPCA sobe, Selic sobe. A IPCA começa a cair, Selic começa a cair. IPCA começa a aumentar, Selic tem que aumentar. O que acontece com o IPCA? Cai. Ou seja, caiu agora o IPCA, está encomendada a queda da Selic. A queda da Selic, em condições normais, deveria pelo menos cair a partir do 2º trimestre do ano que vem. Só que o boletim Focus do Banco Central está começando a reposicionar suas expectativas. No verde, o dia seguinte da eleição, o amarelo, a última leitura. O que está se imaginando? Manutenção de juros mais elevados ou uma queda menor da Selic para o ano que vem e, inclusive, para os anos seguintes. Porque o mercado sabe, gasto público, aliás, o mercado não, os economistas, a ciência sabe que aumento de gastos
públicos sem o devido equilíbrio macroeconômico com a oferta, demanda agregada e oferta agregada, vai gerar inflação. E se vai gerar inflação, vai ter que aumentar juros. E quem paga tudo isso? O povo brasileiro. Vejam o que aconteceu com o nosso superávit. Passamos a ter superávites fakes aqui, e depois aqui nem fakes, né? Passamos a ter uma depressão, uns déficits primários enormes. Vejam que desde que voltou o Henrique Meirelles, começamos a ter déficits decrescentes. E certamente faríamos superávit aqui em 2020 se não fosse a pandemia. E essa era a expectativa do relatório Focus à época. E vamos fazer o superávit primário depois de um longo inverno fazendo déficit. Já ano que vem, voltamos para os déficits. E vejam que o mercado está bem generoso, achando que depois, não é uma vez só, depois as coisas melhoram. Vamos ver. Tomara que sim. O fato que quando nós fazemos déficits primários, nós aumentamos a dívida. A dívida do mercado, a dívida dos banqueiros, não a nossa dívida mesmo, nós brasileiros. Nós passamos a aumentar a dívida no Brasil ao longo dos tempos. Mas vejam que essa inclinação aqui, ó, é baixa. É baixa. À medida que o PIB vai subindo, eu vou mantendo estável a dívida PIB. O problema é que aqui nós mudamos completamente de inclinação, por causa da nova matriz econômica, por causa daquelas crenças. E passamos a nos endividar bem mais, atingindo o pico na pandemia, e agora, aos poucos, nós estamos reduzindo. Vejam a relação dívida-PIB e a nossa relação dívida-PIB, como ela estava estável, e depois a nova matriz, ela passou a ser crescente. E quando nós aumentamos a nossa dívida, nós aumentamos a necessidade de financiamento do setor público, que é quanto o governo vai ter que pegar com o setor privado para girar para o serviço da sua dívida. Nós, antes da nova matriz econômica, nós pagávamos ali 130, 180, nunca 200 bilhões de reais de juros. Nós passamos a pagar 528. Esta diferença toda, imagina toda essa diferença na educação, toda essa diferença na saúde, toda essa diferença na segurança. E a maioria de nós aqui temos planos de saúde, temos nossos filhos em escola particular, moramos em condomínios. E quem tem seu filho na escola pública? E quem tem seu filho quem não tem plano de saúde? E quem mora numa região onde a PM não chega? Como é que fica? Ou seja, quem mais depende do serviço público é prejudicado. E tem gente que acha que isso aqui é culpa do banqueiro, que o banqueiro quer ganhar. Não, não é. A culpa é de quem endividou. Chegamos a 1 trilhão na pandemia e agora voltamos para a casa dos 400 bilhões. Nós tivemos também um desacerto na nossa taxa de câmbio, mudamos de patamar com a nova matriz econômica e agora com a pandemia e crise política está cada vez pior. E vejam só o desempenho dos banqueiros centrais ao longo do tempo. Olhem aqui o Henrique Meirelles no governo Lula. Notem que está sempre dentro das bandas. E se nós fizermos uma média aqui, tirando o início, que o início foi complicado por razões que não eram dele, vejam que nós temos aqui, em média, o centro da meta. Só que no primeiro ano de governo Dilma, a inflação já bateu no teto da meta, por causa da contabilidade criativa que foi feita antes, pelo ministro da Fazenda que ela manteve. E depois, vocês sabem, o resto da história vocês lembram, né? Inflação sempre beirando o teto da meta, até que em 2015 chegamos numa inflação enorme, e aí o resto da história todos nós conhecemos, crise política, etc. Restabelecemos âncora fiscal, voltamos a fazer metas de inflação, olha o que aconteceu com a inflação. Depois, claro, toda aquela gastança na pandemia necessária, voltamos a ter inflação, e agora estamos aos poucos desinflacionando. E também nós temos que olhar para o mercado externo, porque já que nós estamos falando de ciência, será que é só nós que acreditamos nisso? Não, Estados Unidos e zona do euro, que também gastaram muito, também estão passando por inflação. A inflação lá também subiu, e bastante. Pelas mesmas razões que aconteceram 300 anos depois de Cristo com o imperador Diocleciano. Como é que se corrige isso? Com moderna teoria monetária, com o fiscal, aí eu aumento imposto, eu esqueço as políticas monetárias? Não, é com aumento de juro mesmo. Estados Unidos está aumentando o juro, vai chegar lá na banda de 5,25, 5,50, para poder domar a inflação deles, que hoje está maior que a nossa. Recém começaram o processo de desinflação.
A Europa, a mesma coisa. Começou tarde a aumentar os juros ainda estão muito baixos, a inflação continua subindo. Vão levar mais tempo para domar a inflação. Isto daqui é ciência. Inflação se resolve desse jeito. O mundo inteiro faz isso. E o mundo desenvolvido não usa o seu país de laboratório e muito menos o seu povo de ratinho. O mundo inteiro está aumentando os juros, com exceção da China e do Japão por razões distintas. Uma porque fez Covid-0 e o Japão é o Japão. E a nossa grande dúvida é a seguinte: quem é o Lula 3? Quem é o Lula 3? Porque o Lula 1, nós terminamos com um grau de investimento. Ou seja, respeito ao tripé macroeconômico, tudo certo, tudo certo. Bolsa subiu horrores naquele período. O Lula 2, nós começamos com a nova matriz econômica, que, reacelerada no governo Dilma, deu no que deu. Quem é o Lula 3? Quando nós olhamos o noticiário de vocês, nós ficamos preocupados, porque todas essas questões só estamos mudando os termos, mas as políticas são as mesmas. E é isso que nos traz preocupação. Do ponto de vista econômico, estritamente, é isto que nos traz preocupação. Não é, nós temos a total tolerância, se o governo é de esquerda ou de direita, pouco importa. O de esquerda vai gastar com a sua agenda, o de direita vai gastar com a sua agenda, mas nenhum pode gastar mais que a arrecada. Isso não está em discussão. E quando nós olhamos o próprio conteúdo da PEC, que foi enviada para o Congresso, foi votada ontem, está aqui. Os próprios construtores da PEC citando aqui, embasando na moderna teoria monetária, um negócio que não funcionou em país nenhum do mundo, que data dos anos 70, já foi refutado 1 milhão de vezes. E o Bernie Sanders, nos Estados Unidos, tentou recriá-la com algumas adaptações. Está aqui um artigo do Financial Times, bem recente, falando da morte da moderna teoria monetária, e nós aqui no Brasil tentando inventar estas coisas. Senhores e senhoras, para nós, nova matriz econômica, moderna teoria monetária, tem a mesma simbologia do kit Covid. Não funciona. Com uma diferença importante. O kit Covid foi uma tentativa quando estávamos lidando com algo desconhecido para o qual não tinha vacina. Isto daqui é bastante conhecido e tem vacinas muito antigas que funcionam. Se é anti-ciência defender kit Covid, defender isso daqui, eu não sei nem o que é. Não sei nem dar nome para isso daqui. Não há dinheiro para políticas sociais ou que falta eleger prioridades? O orçamento que o governo de transição diz que é muito pequeno, que vai deixar desatendido uma série de questões, é 5,2 trilhões de reais. Será que não dá para achar 200 bi aqui? Será que não tem nada nesses 5,2 trilhões que dê para cortar? Nós, olhando a imprensa aqui local, nós achamos algumas coisas, como, por exemplo, Conselho restabelece quinquênio a juízes federais. Todos nós lembramos da história, né? Vamos aumentar 70% do salário para acabar com os penduricalhos. Passa o tempo, o que a gente faz? Volta com os penduricalhos, em cima da base de 70% tinha aumentado lá atrás. Lira e Pacheco devem apresentar ao STF no formato de orçamento secreto. Fundão eleitoral é um absurdo num país que corta dinheiro para as escolas. Será que não dá para fazer política social e ter estabilidade macroeconômica? Dá perfeitamente para ter as duas coisas. Governar é fazer escolhas. E as escolhas que parecem que estão sendo feitas, porque recém estamos na transição, temos que ter uma certa paciência, é que não temos nada para cortar aqui. Nós temos que aumentar o gasto mesmo, e que depois a gente vê o que acontece. Para finalizar, então, quando nós olhamos o que está acontecendo, nós vemos uma equipe econômica de transição muito ruim, que já foi testada, que os brasileiros já colheram os frutos, já desfrutaram, portanto, das medidas que eles escolheram. Não tem nada de novo em Nelson Barbosa, Guido Mantega e agora o André Lara Rezende.
Abandono da âncora fiscal, mais uma vez, é isso que nós estamos vendo. As metas de inflação serão garantidas, porque nós temos um Banco Central independente, graças a Deus. Ele é independente, pelo menos para os próximos 2 anos, as metas de inflação continuarão. Nós temos um cenário internacional bem diferente de Lula 1. Nós temos hoje guerra, provável recessão nos Estados Unidos e na Europa, ou seja, o mundo crescendo menos, e isto vai pegar principalmente a primeira metade do próximo governo. Um ambiente político interno bem complicado, diferente de quando o Lula saiu, que ele tinha uma imensa de uma aprovação, hoje ele é rejeitado por grande parte da população brasileira. O ambiente político não é o mesmo. Nós temos um risco Brasil em elevação, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Na minha opinião, o Lula pode seguir a ciência e o Brasil ter novamente grau de investimento. Agora, também, ele pode ir por outro caminho, onde há um risco, eu estou falando risco, de gerar crises econômicas. E se nós gerarmos essas crises econômicas, consequentemente, elas virarão políticas. E isto pode tornar a presença dele no Planalto insustentável. E não é isso que nós desejamos, porque a economia não cresce na instabilidade, ela cresce na estabilidade. Não é isso que a gente deseja, mas são 2 caminhos, e ele vai ter que escolher qual que vai querer. Parece que ele está escolhendo pelo segundo caminho. Mas recém estamos na transição, tenhamos fé que não seja. E para finalizar, o Brasil não é laboratório de políticas econômicas excêntricas, não é. E nós não somos ratos de laboratório. Assim como a ciência é importante para a saúde, a ciência também é importante para a economia. Não se está aqui discutindo direita e esquerda. Não se está aqui discutindo a agenda de um lado ou de outro. O que está se discutindo aqui é se vamos seguir ou não a ciência. Muito obrigado.